Saudações a você, meu caro aluno, minha cara aluna. Que bom que você veio e está aqui na nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te acompanhar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de conhecimento: tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados das diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. E aí nós vamos nos debruçar sobre o Corão, a Bhagavad Gita, a Torá, os Vedas, o Livro dos Mormons, o Evangelho segundo Allan Kardec, a Bíblia e outros escritos sagrados. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, vamos que vamos juntos, pega caneta, papel e muita atenção que essa aula tem muita coisa interessante. Vamos que vamos. Então, a aula de hoje é uma aula provocativa. Eu quero que você olhe com os óculos da realidade, com os óculos da vida, com os óculos da tua convivência, para cada ponto que nós vamos expor no decorrer desta aula de hoje, tá bom? Mas eu quero te provocar, em primeiro lugar, com a seguinte pergunta. Você já parou para pensar como as histórias e ensinamentos religiosos chegaram até nós? Olha só que pergunta provocativa. Você já parou para pensar como as histórias e ensinamentos religiosos chegaram até nós? Você com certeza já de repente pensou que um ensinamento religioso, ou uma história religiosa, ou uma tradição veio de muito longe, mas com certeza absoluta veio a partir da oralidade, da tradição oral. E depois essa tradição ou ensinamento religioso se cristalizou, se sedimentou a partir da tradição escrita. Então, de maneira bem lúdica, eu vou te pedir para que você olhe com muita atenção para uma animação hollywoodiana que nós produzimos para tentar te explicar sobre essa passagem da tradição oral para a tradição escrita e como é que isso, de certa forma, pode ser na verdade, um elemento válido para pensar a maneira como os ensinamentos religiosos chegam até a nossa atualidade. Então, vamos que vamos com a nossa animação de hoje. Era uma vez, nas águas escuras deste rio, um jovem belo e misterioso que aparecia nas festas dessa vila. Ele dançava com todas as moças, mas sempre desaparecia antes do amanhecer. Dizem que ele era o boto que se transformava em homem para conquistar os corações. Vamos seguir essa história até onde ela nos levar, ok? Vamos! Este é o lugar onde as histórias ganham vida para sempre. Vocês trouxeram a história para ser registrada? Sim, trouxemos a lenda do boto cor-de-rosa, que é contada à beira do rio. Assim como essa lenda, muitas histórias começaram sendo contadas de boca em boca, mas foram preservadas porque alguém as escreveu. A tradição oral e escrita são como duas margens do mesmo rio, diferentes, mas conectadas.
E é assim que mantemos viva a sabedoria dos nossos antepassados. Então, olha só que bacana. Esse vídeo foi uma maneira bem lúdica para nós entendermos que muitas das nossas tradições, de muitos ensinamentos religiosos, assim como os ensinamentos, as lendas amazônicas que nós temos acesso, ele começou no terreno da vida, na oralidade, no boca a boca. Alguém escutou algo e foi transmitindo lá na comunidade, e aí a coisa foi se tornando canônica, foi se tornando uma verdade para aquela comunidade. Então, nós podemos dizer que todo ensinamento religioso passou por uma fase oral, né, da informalidade das relações que aquela comunidade criou, e depois foi para uma fase de tradição escrita, que aí se canonizou no seio daquela determinada comunidade religiosa. E vamos entender que esse processo da informalidade, da oralidade, até ele se tornar canônico, se tornar algo escrito dentro daquela religião, é um processo que vai ser longo, mas vai ser interessante porque cada comunidade religiosa vai dar a sua validade diante daquela história. Assim como nós vimos aí o personagem do escritor que deu validade àquela lenda do boto cor-de-rosa e registrou isso em livro, né? E não é muito diferente quando nós pensamos em livros religiosos também. Vamos então pensar aqui, primeiro eu quero dar alguns exemplos disso a partir da tradição das religiões abraâmicas, depois nós vamos ver um exemplo oriental e um exemplo mais ocidental, mais próximo da gente. Vamos então dar alguns exemplos, vamos lá então? Nós temos algumas tradições religiosas escritas, que nós poderíamos dizer que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões também são chamadas de religiões abraâmicas. Olha só que interessante. Por que elas são chamadas de religiões abraâmicas? Porque culto mesmo um Deus único, que é o Deus de Abraão. Então, abraâmica, né? Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são de um mesmo tronco, que é o tronco abraâmico, ok? A primeira delas que a gente quer se debruçar é o judaísmo. Vamos lá, então? É uma religião que foi nascida por mais ou menos 1500 a.C., entre os descendentes de Isaac, filho de Abraão, e é considerada a primeira religião monoteísta da história. E aí, além disso, nós vamos ver que ao longo de nossas aulas, de todos ensino fundamental praticamente, nós vamos conhecer mais coisas sobre a religião judaica. Mas eu queria que você olhasse com muita atenção para o livro sagrado do judaísmo. Vamos lá, então? Nós podemos dizer, então, que o livro sagrado do judaísmo é o quê? O livro sagrado do judaísmo, ele é comumente chamado de Bíblia hebraica ou Bíblia judaica. A escritura sagrada do judaísmo é o Tanakh, né? Às vezes a gente pensa logo que é a Torá. Não, a Torá é parte da Tanakh. Mas comumente falando, nós dizemos que a Tanakh é como se fosse o escrito completo sagrado dos judeus. E essa Tanakh, essa Bíblia dos judeus, ela é dividida em 3 partes. Olha só que interessante. Olha só, então vamos dizer o seguinte, qual é o livro sagrado dos judeus? A Tanakh. E a Tanakh ela é escrita em 3 partes. A primeira parte é a Torá, que é a lei. A Torá, ela conta a formação do povo judeu e sua aliança com o Deus único de Abraão, né? Nós poderíamos fazer uma relação que a Torá tem tudo a ver com o Pentateuco, que seriam os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Pentateuco. Ok? Então, nós poderíamos dizer isso, tá? Um segundo dado que nós temos que levar em consideração, que além da Torá, que é o livro das leis, nós temos a dimensão do Naviim,
que é o livro dos profetas, que registra a atuação, os ensinamentos e a previsão dos principais profetas do judaísmo. Eu diria que aqui na Nevi'im, você vai encontrar, por exemplo, a profecia de Isaías, as grandes profecias, ok? E aí, além disso, nós temos o Ketuvim, que são os escritos, que reúne os cânticos e escritos poéticos, filosóficos e históricos do judaísmo e do povo de Israel, ok? Isso aqui, então, a gente deu uma visualizada sobre o livro sagrado dos judeus, que é a Tanakh, e que ela é dividida em 3 partes. A Torá, né, o livro profético, o Nevi'im, e a parte que fala da questão da sabedoria, né, que inclusive você vai ver poesias, cânticos, então tudo isso vai compor a Tanakh. Esse é o mais importante, você escrever e ter no coração, tá bom? Segunda religião que é importante nós fazermos memória, o cristianismo, né? O cristianismo é a religião que nasceu com Jesus de Nazaré e seus discípulos, que era um grupo de judeus palestinos que reinterpretam as tradições de Israel, dando ênfase principalmente a elementos como o messianismo, a misericórdia de Deus e o amor ao próximo, né? Então, esse é um dado muito interessante. O cristianismo ele nasceu a partir da pessoa de Jesus de Nazaré, mas tem esses 3 elementos, o messianismo, a misericórdia de Deus e o amor ao próximo. Nós poderíamos dizer que o cristianismo é bem diversificado. Por quê? Vamos lá, então. É uma religião muito diversificada, porque podemos dividir os cristãos de muitas maneiras. Aqui nós vamos dividir em 3 grupos, que nós poderíamos dizer de cristãos que existem hoje na atualidade. Nós temos o primeiro grupo, que é os católicos, que aqui o pessoal pensa que só tem católico, que só o católico romano, mas existem outros católicos que não necessariamente estão ligados a Roma, estão ligados à Igreja Católica Apostólica Romana. Você tem os católicos romanos, tem os católicos de ritos orientais, que são igrejas de outros ritos orientais, mas ligados ao catolicismo romano. Você tem também os anglicanos e os ortodoxos, que não estão ligados a Roma. Também nós temos um segundo grupo, rapidamente, que os protestantes históricos, que são os luteranos, os calvinistas, os anglicanos se enquadram nisso, os metodistas, os presbiterianos e outros grupos históricos. Nós também temos um terceiro grupo no ramo do cristianismo, que são os batistas, os adventistas, os pentecostais e neopentecostais. Então nós poderíamos dizer que esses grupos é que compõem, né, o ramo do cristianismo. Feito isso, vamos agora olhar com muita atenção para o escrito sagrado que os cristãos utilizam. Os cristãos possuem a Bíblia como livro sagrado. A palavra Bíblia é de origem grega, que significa livros, né? Então, a Bíblia não é composta de um livro, e sim de vários livros que compõem essa grande biblioteca, ok? E aqui nós vamos ver o seguinte na próxima cartela. O que se vê como um único volume, que a gente pensa que a Bíblia é só um único volume, na verdade é uma coleção de livros que contêm escritos judaicos e escritos redigidos nas primeiras comunidades cristãs, né? Então, a Bíblia é esse conjunto de livros, tanto judaicos quanto também composto pelas primeiras comunidades cristãs, que vão ser canonizados, que vão ser convencionados pela comunidade cristã e vão ser elencados como sagrados, ok? E aqui a gente pode dizer que a Bíblia é dividida de 2 maneiras. Vamos lá? Nós temos o Antigo Testamento, que é a coletânea de livros judaicos que apresentam aos cristãos a história e as tradições do povo de Israel, que é a civilização na qual Jesus nasceu. E nós temos o Novo Testamento, que é a coletânea de livros produzidos nas primeiras comunidades cristãs e que apresenta a vida e o ministério de Jesus e dos primeiros discípulos e o crescimento da fé cristã no primeiro século.
Então, isso aqui não tem grande dificuldade, que grande parte das comunidades que nós estamos inseridos tem presença cristã. E é importante nós relembrarmos essa divisão da Bíblia, ok? Agora nós vamos ver uma terceira religião abraâmica, que é pouco conhecida, às vezes a gente conhece mais assim de ouvir falar, mas é muito interessante, é muito importante para, para esse grande mapa religioso que o planeta, de certa forma, se coloca à disposição. Vamos lá, então, para o islamismo. O islamismo é a religião dos seguidores do profeta Maomé, que é o descendente longínquo de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão e pai do povo ismaelita. O islamismo ele vai surgir também ali próximo do Oriente Médio, no século VII depois de Cristo, na Península Arábica. É interessante que quando nós pensamos nesse fenômeno do islamismo, ele surge num ambiente de muito caos e muitas brigas entre as aldeias arábicas. Ele vai ser uma religião que vai unificar várias nações, vários povos, para, de certa forma, se homogeneizarem e, ao mesmo tempo, se colocarem como um povo religioso. E aqui, vamos para uma segunda etapa que é muito importante. O nome dessa religião vem do árabe, Islã, que significa submissão, e que, por sua vez, vem da palavra salam, que significa paz. Então, nós poderíamos dizer que todos os islâmicos, todos os muçulmanos, têm a dimensão de a submissão a Deus, mas, ao mesmo tempo, a paz que vem desse único Deus. Os adeptos dessa religião podem ser chamados de islâmicos, maometanos ou muçulmanos. Normalmente essa última é a mais comum aqui no Brasil, certo? Então, é muito importante nós pensarmos nesse contexto do islamismo, que é uma religião também, que é uma religião monoteísta, mas também de raiz abraâmica, que nós falamos logo no início. E qual é o livro sagrado do islamismo? Vamos lá, então? O livro sagrado do islamismo, os islâmicos consideram sagrado o livro chamado Corão. O livro sagrado Corão ou Alcorão, que significa recitação. Interessante que eles têm todo um cuidado para manusear e para ler esse livro sagrado. Né? Para você ter uma ideia, tem que se limpar, tem que ter toda uma preparação para poder manusear esse livro sagrado. Então eles não podem pegar de qualquer jeito. Dificilmente você vai ver um muçulmano pegando de qualquer jeito e manuseando o Alcorão de qualquer jeito. Ok? Uma segunda curiosidade que eu queria colocar para você em relação ao Corão. Segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel ditou ao profeta Maomé todos os ensinamentos contidos no Alcorão, revelando assim a nova religião que em pouco tempo se expandiu por todo o mundo árabe. E interessante que o Alcorão, né, é visto para o islamismo como a própria revelação, é a manifestação de Deus. E vamos pensar que Deus em árabe significa Alá. Então, às vezes o pessoal quer falar, mas Alá é outro Deus. Não, é o mesmo Deus dos cristãos, é o mesmo Deus dos judeus. É porque no árabe nós pronunciamos Deus de Alá. Se fosse no hebraico, seria El. Se fosse, de repente, no latim, seria o quê? Né? Tel. Né? Teotó, não, no grego seria Theos. Né? Então, cada língua, cada povo tem uma maneira de pronunciar o nome de Deus. Né? E aqui é interessante nós pensarmos um outro dado muito importante em relação ao Corão. Esse texto sagrado, ele é dividido da seguinte maneira, olha só, são 114 capítulos que nós vamos chamar de suras, onde 92 deles foram revelados em Meca e outros 22 foi em Medina. Então, as grandes cidades do islamismo, onde houveram a revelação para Maomé, foi Meca e Medina. Então, uma grande parte foi revelada em Meca e uma outra parte foi revelada em Medina. Então, nós poderíamos falar de maneira geral sobre o islamismo, acerca do Alcorão,
que é um bonito livro, é um livro muito interessante. Quem tiver acesso vai ver muitas coisas que os muçulmanos têm de respeito, tanto com a figura de Jesus, quanto com a figura de Maria e dos profetas judeus também. Mas isso é uma outra história. Vamos lá, então, para outras tradições religiosas. Outras tradições religiosas escritas podem ser o Vedas e o Livro de Mórmon. A escrita sagrada do hinduísmo, que é uma religião lá do Extremo Oriente, lá da Índia, nós poderíamos dizer que no hinduísmo há várias escrituras e obras consideradas sagradas. Contudo, a mais antiga e relevante é, sem dúvida, os Vedas. Desta obra se originaram outras escrituras sagradas, como Upanishads e Bhagavad Gita. Essas escrituras também são reverenciadas por outras religiões, como o budismo, o jainismo e o sikhismo. Mas Vedas é a palavra de origem sânscrita que significa conhecimento. Então, é um dos livros, eu acredito que é um dos livros sagrados mais antigos da humanidade, tá? Se não o mais antigo, ok? Mas vamos nos aprofundar sobre como é que é essa escritura sagrada no hinduísmo. O que se entende por Vedas hoje é, na verdade, uma coleção de 4 textos que contém as práticas rituais, como os mantras, os ensinamentos religiosos e também os ensinamentos filosóficos do hinduísmo. Além de que comentários a respeito de temas geralmente feitos em forma de prosa. E aqui eu vou te dar uma estrutura de como é que é fomentado o Vedas dentro do hinduísmo. Nós temos a Rig Veda, a Sama Veda, a Yajur Veda e a Atava Veda. Né? Então, seria, na verdade, esses grandes textos que vão compor o Vedas, que é um escrito sagrado no hinduísmo, ok? Agora nós vamos ver uma outra tradição religiosa que já é mais recente. Ela é daqui da região da América do Norte, que é da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Saindo do contexto das religiões orientais, voltamos agora para o Ocidente e para novas formas de entender a mensagem cristã para além do cristianismo convencional. Né? E aqui, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que convencionalmente nós chamamos de Mormons, né? Como está na próxima cartela, ela foi fundada, é uma igreja cristã que foi fundada, ela não se enquadra nem como católica, nem como protestante e nem como evangélica. Então ela não pode enquadrar em nenhuma dessas 3 categorias. Né? Ela foi fundada por Joseph Smith em 1827 nos Estados Unidos, como fruto de uma revelação divina lá nos Estados Unidos. E aqui eu vou te você vai ver agora o livro sagrado da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Essa aí é o livro de Mórmon. Né? A Escritura Sagrada da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias tem esse livro que eu estou colocando aí para vocês, que é o livro de Mórmon. Essa igreja, assim como os outros segmentos cristãos, aceita a Bíblia como escritura divinamente inspirada por Deus. Ela aceita. Por outro lado, e aqui na outra cartela, né? Mas também, na outra cartela, possui uma escritura própria, aceita e adotada somente por seus membros, que é o livro de Mórmon. Olha só que interessante. Esse livro é um terceiro testamento que completa e dá pleno significado aos 2 primeiros testamentos. Vocês se lembram que na Bíblia cristã nós temos o Antigo Testamento, que foi a história do povo de Israel, e o Novo Testamento, que foi a história do povo cristão. Para os irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, o livro de Mórmon é o terceiro mandamento. Ele, na verdade, vai acontecer como a terceira etapa da revelação de Deus para a humanidade. Olha só que interessante. E aqui
vamos completar com algumas informações em relação a esse livro. Esse livro conta a história de várias gerações de profetas, entre eles Lei, que viveu em Jerusalém cerca de 600 anos antes de Cristo, e foi ordenado por Deus a liderar um pequeno grupo de pessoas para irem para o continente americano. E no continente americano, ele vai, de certa forma, fazer toda uma caminhada e vai, de certa forma, fomentar e registrar a revelação de Deus no livro de Mórmon. Ok? Olha só que interessante. E aqui, o que é mais importante nós pensarmos e percebermos? É que os livros sagrados são o resultado desses vários olhares, dessa diversidade de olhares que nós temos, oportunidade, que nem esse mosaico aqui, né? Pessoas diferentes, vidas diferentes, contatos diferentes, culturas diferentes. A diferença é uma riqueza para a vida humana. E aqui, diante disso, nós deveríamos exercitar, diante da diversidade religiosa, da diversidade cultural, algo muito importante. Né? Na próxima cartela, nós vamos ver que é importante fazer o respeito e acolhimento às tradições religiosas. Apesar das diferenças, todas as tradições religiosas buscam responder às grandes questões humanas e promover valores como o amor, a justiça e a paz. E aqui eu quero te convidar para pensar que existem grandes exemplos que falam sobre a questão religiosa, que aqui são exemplos de entidades como a URI, que é uma iniciativa interreligiosa unida, a IRI, que é a iniciativa de proteção às florestas, o CONIC, que é um conjunto de igrejas cristãs que se coloca à disposição para defender a vida, a SESI, e aqui na Amazônia nós temos também a Rede Amazonizar, que é um conjunto de igrejas cristãs e interreligiosas que protege a Amazônia. Para finalizar, eu quero te convidar para pensar e olhar com muita atenção essa reflexão adiante. As ensinanças da dúvida. Tive um chão, mas já faz tempo, todo feito de certezas, tão duras como lajedos. Agora, o tempo é que fez, tem um caminho de barro, umedecido de dúvidas. Mas nele, devagar eu vou, me cresce funda a certeza de que vale a pena o amor. Tiago de Melo. Meu caro aluno, minha cara aluna, o que é importante nós pensarmos e percebermos? Que a diversidade cultural, que é expresso tanto pela tradição oral quanto pela tradição escrita, nas mais diversas tradições religiosas, elas fazem parte da nossa humanidade. Elas devem ser respeitadas, elas devem ser acolhidas. E assim, como foi colocado por nosso querido Tiago de Melo, nós devemos, ao longo da vida, acolher as nossas dúvidas, nossas certezas, mas com muita humanidade. Tá? Ao longo da aula de hoje, nós vimos o quê? As três grandes correntes de matriz abraâmica, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Também vimos um exemplo de tradição religiosa a partir do Extremo Oriente, que foi no hinduísmo, a partir do livro de Vedas, que vocês viram. E, ao mesmo tempo, vimos um exemplo mais moderno, que é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a partir do seu livro sagrado dos Mormons. Todas essas manifestações religiosas são parte do quê? Daquilo que a gente sempre fala ao longo das nossas aulas, a importância de respeitar a diversidade cultural e, ao mesmo tempo, nos abrirmos para esse respeito, que é um respeito necessário no mundo atual. Muito obrigado desde já e vamos que vamos juntos construir a educação.